por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Eu me sinto honrado e privilegiado por fazer parte das comemorações dos 70 anos da Igreja de Deus em Campinas. Essa igreja que fez parte da minha vida em um momento muito especial. Eu me recordo no ano de 1980, precisamente no dia 20 de abril, eu estava na minha casa tranquilo e estava acontecendo na Igreja de Campinas uma reunião ministerial. Eu não queria ir na igreja naquele dia, era feriado no dia seguinte, eu estava querendo descansar, mas chegou um pastor lá no Parque Amazônia, onde era o escritório regional. Nessa época o pastor Salomão era o supervisor regional e pensava que a reunião ministerial seria na igreja do Parque Amazônia. Quando eu falei para ele que não era no Parque Amazônia, mas sim na igreja de Campinas, ele me pediu para ir com ele. Eu falei, não, eu quero descansar, não vou, mas Deus tinha outro plano. E eu fui. Chegando lá, já chegamos no meio do culto, o pastor Davi estava pregando uma mensagem, eu me recordo como se fosse ontem. Ele pregava sobre Jacó e Esaú, quando Esaú vendeu a bênção da primogenitura. E isso me fez retornar um pouco, porque alguns pastores, e principalmente o finado pastor Aristoclides Santana, ele sempre me falava, pastorzinho. Eu falava, pastor Aristoclides, eu não vou ser pastor jamais. Eu quero ser engenheiro, eu quero fazer outra coisa, mas não quero ser pastor. A vida de pastor é muito dura. E eu tenho outros irmãos, tem aí Marcos, tem o Elias, tem o Júnior, tem Salomão Júnior, qualquer um deles pode ser pastor, menos eu. E tem também as minhas irmãs. Então um deles pode ser pastor, mas eu não vou ser, eu vou ser engenheiro, vou construir igreja de graça e eu vou servir a Deus. Mas naquele dia, quando eu entrei no templo, o pastor Davi pregando aquela mensagem que Esaú vendeu a bênção da primogenitura para Jacó, eu me vi no altar chorando, dizendo, eu quero ser pastor. E aquele momento foi quando Deus me chamou de uma forma muito especial. Isso já há mais de 40 anos. E eu louvo a Deus pela Igreja de Deus de Campinas. Parabéns, igreja. Que tenha mais outros 70 anos, que você continue sendo relevante como foi no passado, continua sendo presente no futuro. Certamente Deus vai estar usando essa igreja para trazer salvação, para trazer cura, para trazer pastoreio. Muito obrigado por esse momento de estar com vocês. Passando aqui para parabenizar a Igreja de Deus no Brasil, no setor Campinas, em Goiânia, Goiás, uma igreja muito especial. Parabenizar também o pastor Tiago Campos e o bispo Dário Campos. Tive o privilégio de servir com vocês entre aproximadamente outubro de 1985 e finalzinho de dezembro de 1986, quando exerci o ministério na área de educação aí nessa igreja. Fui líder de escola dominical em 1986, secretariado pela irmã Wanda Jordão, jovem naquela época, e foi nessa igreja que fui promovido a ministro com licença, por incentivo do bispo Dário Campos e do bispo Pedro Jorge, então supervisor de distrito. Eu louvo a Deus pela existência dessa igreja e por toda a história, todo o trabalho que ela tem realizado, os grandes homens e mulheres de Deus que ela abrigou e incentivou, eu sou um deles, e que muitos outros anos de vitória venham. Deus seja com cada um de vocês, no nome do Senhor eu desejo e abençoo vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a Igreja de Campinas. Essa igreja histórica, que teve um papel fundamental no início da Igreja de Deus no Brasil, porque há 70 anos atrás, em março de 1955, ela recebeu os líderes da Igreja Calvário Pentecostal e os líderes internacionais da igreja presentes no Brasil para este evento, para essa união, para receber o trabalho Calvário Pentecostal e assim
iniciar a história linda, maravilhosa da Igreja de Deus no Brasil. Me sinto honrado, feliz, grato a Deus pela oportunidade, desde 70 anos da Igreja de Campinas, eu ter sido um dos seus pastores. Estive aí por 4 anos e pude conviver, pude ouvir, pude falar pessoalmente com aqueles que presenciaram esse evento histórico, aqueles que conviveram com a irmã Matilde, aqueles que estiveram com o irmão Bill Watson, aqueles que assinaram o documento da união do Calvário Pentecostal com a Igreja de Deus no Brasil. Parabéns por mais um ano, parabéns Igreja de Deus de Campinas, parabéns Igreja de Deus no Brasil pelos seus 70 anos de história linda, maravilhosa, abençoada neste país que tanto amamos, que é o Brasil. Muito obrigado, pastor Tiago, pela oportunidade de deixar registrado aqui a minha alegria e a minha felicidade em ter participado da história da Igreja de Deus no Brasil, aonde tudo começou, a Igreja de Deus de Campinas. A paz do Senhor para todos vocês. Olá, eu sou o Mário César. Estou aqui para falar sobre a importância da Igreja de Deus de Campinas na minha vida e no meu ministério. Eu conheci Jesus através da Igreja de Campinas. Me converti em 1989, batizei-me um ano depois, e durante as primeiras décadas da minha fé eu estive congregando aí na Igreja de Campinas, onde fiz grandes amizades. O meu primeiro pastor foi o bispo Erasque da Rocha Viana. Na Igreja de Campinas, também, no período que eu estava aí, eu me casei, e o aspecto mais marcante da minha vida, da minha trajetória na Igreja de Campinas, foi, além do meu chamado ministerial, que foi aí onde a chama ardeu no meu coração, foi quando nós, um grupo de jovens da Igreja de Campinas, nós estávamos inconformados, Deus falou isso no meu coração, inconformados por logo na esquina aí da igreja, na Praça A, tinha um prostíbulo, tinha aí um hotel que era comumente frequentado por prostitutas, né? E nós não aceitamos essa condição. Não poderia ter a menos de 50 metros uma igreja e um prostíbulo. Um dos dois tinha que fechar. Então começamos a orar intensamente, fazíamos vigília todas as sextas-feiras, e o propósito era que Deus fechasse aquele lugar, que Deus convertesse aquelas prostitutas, aqueles frequentadores. E realmente isso aconteceu. Ali já não é mais um ponto de prostituição. As pessoas que conhecem o setor Campinas aí há mais de 40 anos vão saber dessa história, vão saber disso, mas não sabem que os anônimos dessa história foram alguns jovens da Igreja de Campinas que se uniram em oração e evangelismo para então pregar o evangelho ali. E para finalizar a minha participação, eu quero parabenizar a Igreja de Deus de Campinas, porque neste dia, no dia 12 de março de 1955, foi oficializada a união da Igreja Calvário Pentecostal com a Igreja de Deus. E, depois de convertido, o primeiro velório que eu participei na minha vida de crente foi exatamente na Igreja de Campinas. E foi exatamente do primeiro pastor da Igreja de Deus no Brasil, que era o pastor Manuel Epaminondas. Então isso marcou muito a minha igreja. Hoje eu sou bispo ordenado da Igreja de Deus, a minha esposa é pastora ordenada da Igreja de Deus, tenho 2 filhos, sou professor do seminário e sou também pastor de uma igreja local. Irmãos, graça e paz, alegria poder falar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Ribeiro. Eu me converti em 1988, congreguei em Campinas até 93, quando fui enviado para o campo missionário. Hoje faço parte da Missão Renascer, sou bispo e sou supervisor da Igreja de Deus aqui do Cone Sul de Rondônia. Eu queria parabenizar a igreja, fico feliz com essa data tão importante, de 70 anos de bênção, de história. A igreja marcou minha vida, tenho saudades daqueles dias, e eu quero desejar um abraço a todos e feliz aniversário, igreja, parabéns. Olá, Igreja de Deus de Campinas, muito boa noite a todos vocês. Aqui é o Bispo Eliel.
Sou fruto da Igreja de Deus de Campinas, foi onde nasci, onde cresci, e hoje eu trabalho no campo, já há mais de 30 anos aqui no estado de Rondônia, especificamente com povos ribeirinhos e com povos indígenas. Eu estou aqui com esse cocar e esse colar que é do povo Suruí, onde nós desenvolvemos um projeto já há 10 anos, estamos trabalhando com esse povo e tem sido assim uma alegria muito grande. Eu quero parabenizar a Igreja de Campinas e gostaria assim de citar alguns nomes muito importantes. Eu sei que isso é um risco muito grande porque posso deixar de fora assim algumas pessoas muito valiosas em relação à Igreja de Deus de Campinas, como por exemplo o pastor Francisco Aleixo, que foi assim o grande ícone da igreja, o pastor Dário Campos, que foi o pastor da minha adolescência, do começo da juventude, e alguns irmãos assim muito caros para nós da Igreja de Campinas, como o irmão Vicente, irmã Nelly, irmão Benjamin, irmão João Gomes, Brasil Rosa, e tantos outros nomes, Maria Gomes e toda a sua turma. São pessoas, né, assim, muito importantes na história da Igreja de Deus de Campinas, porque semearam algo assim muito valioso. Tudo que eu carrego hoje para o ministério, tudo que eu desenvolvo aqui em campos transculturais tem a ver com o tempo que eu passei na Igreja de Deus de Campinas. Até hoje, os jovens que foram adolescentes durante esse tempo aí nos anos 80 na Igreja de Campinas, até hoje nós nos reunimos e celebramos esse tempo precioso. Então, um grande abraço a todos os campineiros, a toda essa igreja que tem semeado gente e liderança para todos os campos do mundo. Que Deus os abençoe, uma honra muito grande poder falar com vocês nessa noite tão especial. Grande abraço. É com muito prazer que posso estar representando a essa igreja e a qual eu passei um bom tempo nesse trabalho aí, e eu não me recordo bem a data, porque já faz há muito tempo e eu realmente já passei por vários outros lugares, eu não recordo a data certinha. Mas, de qualquer forma, foi uma época em que a igreja estava bem movimentada e, inclusive, nós conseguimos fazer ou receber a convenção nacional ali no lote onde hoje tem essa grande empresa aí, e nós tivemos uma convenção que foi muito abençoada, muito movimentada, e graças a Deus, Deus abençoou de uma maneira tremenda. Um dos meus grandes desejos é que essa igreja, tal como ela foi abençoada uns tempos, e continua no crescimento e na bênção, eu espero que ela continue fortalecida e animada, e que cada irmão, cada pessoa possa saber que o nosso e o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Deus recompensa cada um, e que vocês possam continuar firmes naquele que é a rocha, que é o nosso esconderijo do Altíssimo e um socorro bem presente nas horas da angústia. Sendo assim, eu peço a Deus que vocês continuem marchando firmes e crescendo, glorificando a Deus, e que essa obra possa multiplicar e assim arrebanhar muitas almas para o reino dos céus.
eu agradeço esta oportunidade e espero que Deus esteja alegrando, abençoando e avivando a cada um. Muito obrigado e parabéns por mais este aniversário. Obrigado em nome do Senhor Jesus.